Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Esse vídeo faz parte de uma sequência na qual falo sobre AutoCAD, essa ferramenta maravilhosa que temos para a realização de desenho técnico e arquitetônico em 2 dimensões, porque em 3 dimensões considero que outros softwares são mais adequados. Trabalho com AutoCAD há mais de 20 anos e ensino como desenhar no AutoCAD há mais de 10 anos. E durante essa década busquei me aprimorar para ensinar o AutoCAD de uma maneira que seja menos assustadora para quem está começando, mas com muita eficiência, precisão e desenvolvimento da autonomia do aluno. Aqui vou falar sobre a utilização das ferramentas corretas para a realização de uma planta baixa, ainda na sua etapa inicial, sem a inclusão de cotas, blocos ou de símbolos arquitetônicos. E além de mostrar como essas ferramentas funcionam, vou explicar o raciocínio que devemos ter para utilizá-las no momento da realização dessa planta baixa, para que seja de uma maneira correta, precisa, limpa, como vou explicar a seguir, e o mais importante, fazendo o mínimo de contas possível. Para isso, será realizada a planta baixa de um pequeno chalé, térreo com 2 quartos, sala e cozinha integradas, um banheiro, uma área de serviço e uma ampla varanda. Aqui, como já disse, vou apresentar apenas uma etapa da realização dessa planta baixa, porque para sua conclusão será necessário abordar temas apresentados em outros vídeos. Mas essa etapa inicial está bem detalhada, com o passo a passo da sua realização. Então, ao trabalho! Agora eu vou mostrar para vocês quais ferramentas do AutoCAD que devem ser utilizadas, além da ferramenta Line, para uma construção correta de uma planta baixa, para que dessa maneira a gente tenha um desenho limpo no AutoCAD. Limpo no sentido de não ter linhas emendadas, não ter uma linha com um layer sobrepondo uma outra linha que está com outro layer, ou mesmo uma linha por cima da outra com o mesmo layer. Então a gente consegue fazer essa planta, além de mantê-lo adequado, como eu disse, limpo no AutoCAD, e também de uma maneira que as suas espessuras fiquem corretas, que todas as suas dimensões fiquem corretas, que seja fácil no momento de inserir as esquadrias, as portas e as janelas, e o mais importante, sem ter que ficar fazendo muita continha para construir essa planta baixa. Para essa demonstração, vou usar essa planta baixa desse pequeno chalé. Tem uma varanda aqui na frente, na entrada tem uma sala de estar compartilhada, integrada com uma cozinha, 2 dormitórios, um banheiro e uma área de serviço no fundo. É pequenininho, mas é suficiente para explicar e aplicar todo esse raciocínio de construção de uma planta baixa no AutoCAD. Então eu vou sair aqui dessa parte de visualização da impressão e vou para a área de modelagem, onde nós desenhamos, que tem esse fundo preto. Eu já tenho aqui nesse arquivo a planta baixa desse chalé construída, desenhada, mas para quem vai começar esse desenho em um arquivo novo, a dica que eu dou muito importante é de delimitar uma área de trabalho na sua tela do AutoCAD, porque essa tela é teoricamente infinita. Então, utilizando a ferramenta retângulo, você pode criar um quadrado ou um retângulo mesmo,
para começar a desenhar a planta baixa desse chalé sem se perder. O chalé ele tem aproximadamente 12 metros por 9, arredondando. Então eu posso fazer aqui um retângulo que tenha 15 por 12. Pego a ferramenta retângulo, dou o primeiro clique e digito 15 para X, nesse eixo da horizontal, vírgula 12 para Y, que é o eixo da vertical. E tenho aqui esse retângulo. Então, para quem vai começar, começa aqui dentro. O importante agora também é utilizar os layers corretos. Vamos começar desenhando essa planta baixa pela sua alvenaria, né? Que é muito mais simples, muito mais lógico. Então, deixo aqui corrente o layer de alvenaria. Para escolher qual layer vai ficar corrente, é só clicar nessa setinha aqui do lado direito, na barra de layers, e escolher o layer que você quer utilizar no momento. Vou escolher o layer de alvenaria, que eu já tinha configurado aqui no meu arquivo. Agora, com a ferramenta Line, para iniciar, vou verificar qual que é a medida interna dessa parede aqui da sala de estar que faz divisa com a varanda. Internamente, olha, está indicado nessa cota que ela tem 6,85 m. Então, peguei a ferramenta Line, dou o primeiro clique, vou começar aqui da direita para a esquerda, digito 6,85, Enter. Pronto, desenhei a linha. Giro o meu mouse, ali onde quebrou a linha tem 6,85. Dou Enter para interromper esse comando. Agora eu vou desenhar essa outra parede aqui, que é essa divisa, né, com a parte externa na lateral direita. Ela tem internamente 5,6 metros. Então, a partir desse ponto, importante também utilizar, além das ferramentas que eu já falei, os comandos do F3, que é o atalho para o Object Snap, ou Snap também, como a gente conhece, e o F8, que é o atalho para o orto, para desenhar tudo retinho. Então, essas duas ferramentas já estão ligadas aqui no meu arquivo. É importante usar elas duas. Porque agora, quando eu pego a line, eu preciso enxergar o endpoint, né? Vou falar assim, uma pronúncia não muito correta, mas fica mais fácil para todo mundo entender. Então, só quando eu visualizo esse quadradinho que representa o endpoint, eu posso clicar e ter a certeza de que eu estou emendando uma linha ali direitinho na pontinha da outra. Deixa eu verificar aqui mesmo a cota 5,06. Então, movo o mouse para cima, que é para lá que eu quero essa linha, e digito 5,06. Eu posso dar Enter, interromper o comando Line, ou vou continuar. Já vou desenhar essa próxima linha aqui. Deixa eu verificar a cota, olha. Então, essa parede aqui da cozinha, que faz divisa com a área de serviço, internamente, a cota me mostra que tem 3,65 m. Então, puxo o mouse para a direita, 3,65. E agora eu posso desenhar também com a ferramenta Line essa outra linha aqui de alvenaria, que tem 70 centímetros, essa parede que divide a cozinha do banheiro. Então, eu movo o mouse para baixo e digito 0,7. Por quê? Porque eu não preciso perder tempo digitando o 0 antes do ponto e, nesse caso, nem o 0 depois do 7. Se é 70 redondo, basta digitar 0,7 que ele já entende. Pronto, por aqui com a ferramenta Line eu paro. Dou Enter para interromper a ferramenta Line. Agora vamos utilizar outra ferramenta, né? Como eu disse, aquelas ferramentas mágicas que nós devemos saber como utilizar no AutoCAD. Essa outra ferramenta é a ferramenta Offset. Normalmente, essa barra Modify, eu costumo deixar aqui do lado direito na vertical. Deixa eu ver se eu consigo
ou se o meu facecam, que vocês estão me vendo aqui no cantinho do lado direito, se vai atrapalhar. Vai atrapalhar algumas ferramentas, deixa eu ver. Melhor deixar ela aqui em cima mesmo, porque do jeitinho que tá lá, tá cobrindo as ferramentas do final da barra. E eu quero visualizar que todas as ferramentas dessa barra aqui são muito úteis. Então agora com a ferramenta Offset, essa ferramenta, ela funciona para quê? Com ela, nós conseguimos criar linhas paralelas, uma linha paralela à outra, e nós indicamos qual que é a distância dessas linhas. Então, a primeira pergunta que o AutoCAD faz quando nós pegamos essa ferramenta Offset é: especifique a distância que você vai criar essas linhas paralelas. Vamos verificar aqui. Toda a alvenaria externa desse nosso chalé, olha, eu posso verificar que aqui eu tenho 20 centímetros nessa alvenaria externa. Aqui a cota me informa que eu também tenho 20 centímetros nessa alvenaria externa, 20 centímetros aqui também e 20 aqui. Eu tenho 20 centímetros para todas essas linhas que eu comecei a criar, né? A espessura da alvenaria. Então eu vou digitar ponto 2. Digito ponto 2 e lembrando que AutoCAD não é Word. Se ele faz uma pergunta para mim lá embaixo nessas linhas brancas, eu não preciso trazer o meu cursor para cá para poder digitar. Eu posso deixar o meu cursor onde tiver, digito, né, a resposta da pergunta que ele está me fazendo e ele vai entender. A única coisa que a gente nunca pode esquecer é: digitou, tem que dar Enter. Porque senão ele vai ficar guardando, ele não sabe se é ponto 2, ponto 21, ponto 22, ponto 23 e assim por diante. Ele vai ficar guardando. Então, ponto 2, Enter. Como eu já expliquei no começo, nós estamos começando o desenho desse chalé pelas medidas de dentro dele. Então, esses 20 centímetros de espessura, nós temos que fazer para o lado de fora. Então, seleciono essa linha aqui de baixo e para fora. Enquanto estiver com esse quadradinho, eu estou com o offset ativo, configurado nessa distância de 20 centímetros. Então, não preciso pegar a ferramenta novamente, digitar ponto 2, nada disso. Porque depois que eu digitei o ponto 2, qual foi a outra pergunta que ele me fez? Select Object. Selecione o objeto, a linha que você quer criar uma paralela. Então, já criei nessa de baixo, agora eu quero com essa daqui da direita. Clico. E qual que é a outra pergunta que ele faz agora? Especifique o lado, lado, que você quer criar essa linha paralela. Para fora, como eu já expliquei. Outra coisa que não precisa se preocupar é de tentar adivinhar essa distância de 20 centímetros. Nós já informamos isso para o AutoCAD, ele já sabe qual é a distância. Agora ele só precisa saber qual é o lado. Então, para garantir que a sua linha não seja atraída, por exemplo, olha, por um OSNAP, né, que aqui está aparecendo o OSNAP da perpendicular, e acabe indo para o lado errado, então se você quer, nesse caso, para a direita, que é o lado de fora, pode deixar o seu mouse bem à direita. E com isso você garante que vai para o lado certo. Agora essa linha de cima e para fora, essa linha da esquerda e para fora. Pronto, já começamos a construir esse cantinho aqui do nosso chalé. Eu posso então clico no ESC, né, digito, perdão, no ESC, que é para sair de uma ferramenta, porque agora eu vou pegar outra ferramenta maravilhosa, que é a Fillet, também está aqui na barra Modify. Ela está pertinho do Chamfer, que é outra ferramenta, só que a Fillet é que nós acabamos mais utilizando. A Fillet nós vamos utilizar para fechar essas linhas no ângulo de 90 graus, mas ela também fecha essas linhas com cantinho curvo. Só que para isso tem que ter um valor no seu raio. E a gente quer, para fechar com o cantinho reto, o raio tem que ser igual a 0. Se for maior que 0, o cantinho fica curvo.
Então, pegamos a ferramenta e conferimos aqui embaixo qual é o valor do seu rádius, que é o raio. Se for igual a zero, perfeito, é o que a gente quer. Se tiver um outro valor diferente de zero, o que tem que fazer? Digita R de rádius, Enter, e digita o valor que você quer. Zero, né? No caso aqui já está, mas só estou demonstrando para vocês. E dou Enter. Aí, pego aqui, nem preciso pegar a ferramenta novamente, porque ele já vai mostrar que o raio está igual a zero. O cursor já virou esse quadradinho e como funciona? Eu clico nas duas linhas do cantinho que eu quero fechar. E sempre, em alguns momentos, vai ser importante pensar. Eu clico na linha de dentro da alvenaria com outra de dentro, na de fora com outra de fora. Então, nesse caso, é a de fora com outra de fora. Dou Enter. O Enter, quando uma ferramenta ela é concluída, se eu dou Enter, volta na última ferramenta. Então, vou no Enter, voltou no Fillet. E novamente, de fora com a de fora. E já fechou o cantinho. Enter novamente, a de fora com a de fora. Pronto. Todas as linhas inteiras sem nenhuma emenda. Isso é muito importante. E sem ficar fazendo muitas continhas para desenhar a planta baixa. Prosseguindo aqui para o lado esquerdo da nossa planta, nós temos a largura interna desse banheiro de 3 metros. Depois, mais 15 centímetros, que é a espessura da alvenaria interna. Então, vou fazer um offset de 3 e mais um offset de 0,15. A partir desse ponto, ferramenta offset, a distância de 3, Enter, seleciono essa linha e o lado. Agora eu tenho que pegar o offset novamente porque eu vou mudar o valor da sua distância. Então eu tenho que ativar o offset novamente. Offset, digito 0,15 de distância e dessa linha para o lado esquerdo. Prosseguindo aqui, temos 4 metros internamente nesse quarto e mais 20 centímetros de alvenaria externa. Então, mais um offset, pego ele novamente, digito 4, Enter, dessa linha aqui da esquerda para a esquerda, pego o offset novamente, 0,2, Enter, e também dessa linha para fora. Pronto. Aqui, essas duas linhas representam esse cantinho aqui do quarto. Já, né, a lateral esquerda do chalé. Que ferramenta nós vamos utilizar para fazer todo esse fechamento aqui, que está alinhado, né, à frente do chalé com essa lateral esquerda? Ferramenta Fillet novamente. Então, ferramenta Fillet, e agora aquele momento que eu falei para vocês, tem que ter o raciocínio. Então, eu clico na linha de dentro com a de dentro, a de fora com a de fora. Então, clico na de dentro com a de dentro. Olha, já fechou todo o cantinho. Dou Enter, volta na ferramenta. A de fora com a de fora. Já fechei a lateral direita, a frente e a lateral esquerda do chalé. Agora precisamos terminar essa parte aqui do banheiro. 70 centímetros nós já fizemos. Agora precisamos fazer essa linha do banheiro, que está aqui, né, onde termina 70 centímetros, e mais 15 centímetros de espessura, porque é uma alvenaria interna. Depois desses 15 centímetros, mais 1,5 m, que é a largura do banheiro, e 20 centímetros de alvenaria externa. Então, 15, 1,5, 20. Vou fazer aquela linha a partir dos 70 centímetros, que já tem aqui, um offset de 0,15 para dentro do banheiro, mais um offset de 1,5
que é a medida do banheiro, e mais um offset de 0,2, que é a espessura da alvenaria externa. Posso agora, usando a ferramenta Fillet, fechar esse outro cantinho aqui do chalé. Então, linha interna com a outra também da parede interna. Dou Enter para voltar na ferramenta externa com a linha externa. Aqui eu vou fazer errado, só para vocês perceberem o que acontece se eu pego uma interna com uma externa. Então, vou dar Enter para voltar no Fillet. Olha, se eu pegar essa interna e ao invés de pegar essa, que deveria ser a certa, eu pego a externa, olha o que eu vou fazer. Se ainda não deu para perceber, então agora eu vou pegar a externa com a externa. E ó, a interna não ficou certa. Então, vou dar Enter e corrigir isso. Interna com interna. Aqui eu vou ter que um momento desenhar um trecho de linha ou aplicar o trim para resolver esse encontro aqui. Vou mostrar. Aqui ainda dá para fechar com o Fillet. Interna com interna. Nessa aqui também, interna com interna. Nesse momento, se eu utilizar o Fillet, o que vai acontecer? Eu fecho essa externa com essa externa, fechou. Mas ficou faltando esse trecho de linha, né, que acabou sendo cortado, e aí eu teria que desenhar novamente. É uma opção, né, tranquilamente, ou nesse momento utilizamos a ferramenta Trim. A ferramenta Trim, mais uma ferramenta mágica, como que ela funciona? Nós pegamos ela, quando eu digo pegar uma ferramenta, é clicar em cima do seu ícone, tá? Peguei ela, a pergunta que ele faz é: selecione os objetos, select objects, ou selecione tudo, select all. O mais prático, tanto no Trim como na Extend, é sempre selecionar tudo. Então, para aceitar essa opção, que já está entre o símbolo de maior e menor, basta dar Enter. Então, eu dou Enter para aceitar essa opção e a partir desse momento, onde eu clicar, eu estou cortando esse trecho de linha que está entre dois obstáculos. Pode ser na vertical, pode ser na horizontal, não tem problema. Então, corto. Por que é importante entender que nós estamos cortando e não deletando? Por exemplo, aqui, olha, eu não tenho mais o que cortar. Ela já é um trecho de linha entre dois obstáculos. Então, olha, clico aqui ainda com a ferramenta do Trim ativa e ele até mostra um símbolo ali perto do cursor que está bloqueado, que não tem mais como cortar, tá? Então, se tentar cortar com o Trim e não conseguir, é porque já não tem mais o que cortar. Aí, provavelmente, você tem que deletar essa linha. Para deletar, é selecionar e del, do delete ali, que você tem no seu teclado. Acho mais simples do que usar a ferramenta de borracha, que é Erase, aqui na barra Modify. Agora, eu vou usar a ferramenta Extend para concluir o desenho da planta baixa. Como eu costumo dizer, as ferramentas Trim e Extend, elas são da mesma família, o raciocínio delas é muito parecido, só que a Trim é para cortar e a Extend, como o próprio nome já diz, é para prolongar uma linha até o seu próximo obstáculo. O raciocínio é o mesmo porque quando eu pego essa linha, ele também faz aquela mesma pergunta: selecione tudo ou é para selecionar o objeto, né? Select all, selecione tudo, ou seleciona o objeto. Select all também, é muito mais prático dessa maneira. Então, basta dar Enter e agora a gente clica na linha. Olha, se eu clicar nessa daqui, ela vai ser prolongada até o próximo obstáculo. Então, cliquei uma vez, prolongou. Agora eu quero prolongá-la até aqui, essa linha que nós temos aqui embaixo. Então, clico uma vez, foi até o primeiro obstáculo. Se eu clicar novamente, vai até o segundo obstáculo. E assim sucessivamente. Agora, essa aqui eu quero clicar
prolongar para cima, cliquei uma vez, mais na parte de cima dela, e clico outra vez na parte de baixo dela. E também já tenho ela prolongada, fechando essa parede que divide a sala dos quartos. Está faltando agora a parede que divide um quarto do outro. Então, vamos verificar. Internamente, esse quarto tem 2,93 e depois a sua alvenaria, que é interna, tem espessura de 15 centímetros. Então, um offset de 2,93. Só que, nesse momento, convém aplicarmos o trim antes de realizar esse offset. Porque se eu realizar o offset dessa maneira, eu vou realizar dessa linha inteira. E depois eu vou ter que aplicar o trim na parte de cima aqui da planta e na parte de baixo também. Não será produtivo. Por isso que desde o início do vídeo estou falando para você. Tem que ter um raciocínio para construir uma planta baixa no AutoCAD da maneira mais prática e mais rápida. E mais precisa, né? Isso é muito importante. Então, eu peguei a ferramenta Trim, Enter para Select All e clico nesse trecho. Vou aproveitar também para abrir esse cantinho de alvenaria e esse daqui também. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, no momento está tudo certo. Então, agora sim, o offset de 2,93 dessa linha do quarto para baixo, né, que é dividindo um do outro. Eu posso clicar e pegar a ferramenta, ou nesse momento eu dou um Enter para interromper a offset e mais um Enter para voltar no offset. Então, nem cliquei lá no ícone da ferramenta. Um Enter para interromper, outro Enter para voltar e digito a distância de 0,15. Então, isso eu tenho que fazer quando eu preciso mudar a distância do offset. Novamente, ferramenta Trim e abro esses dois cantinhos aqui da alvenaria. Pronto, toda a alvenaria do chalé está construída, só falta agora construirmos esses pilares. Nós temos um pilar aqui na área de serviço, que ele tem 20 por 20 e está posicionado aqui no encontro dessas alvenarias. Então, nesse momento, podemos utilizar vários raciocínios, mas eu acredito que o mais simples que eu considero é esse daqui, olha. Começo uma linha daquele canto, puxo sem uma medida específica, daqui também até o encontro dessa, até o encontro do perpendicular, que o Object Snap está me mostrando. Posso fechar esse canto com fillet, offset de 0,2, dessa linha para baixo, dessa linha para a esquerda. Fecho novamente com fillet e já está posicionado o pilar, certinho ali no lugar dele. Aqui nós temos uma distância de 1,80 m da linha externa dessa parede até começar o pilar, 1,80 m. Depois eles têm 20 por 20 novamente. Então vou fazer esse offset de 1,8, que é o começo desses pilares, e mais um offset de 0,2, que é a dimensão deles. Fecho aqui nesse canto, porque como eu fiz o offset dessa linha, né, já está tudo alinhado. Fecho também nesse canto, o offset de 0,2 novamente, eu já tinha digitado, foi a última medida que eu pedi o offset, então é só dar Enter, aceitar essa mesma medida. Faço o offset nesse pilar e nesse daqui também. Então, esses dois já estão prontos. Antes de cortar essas linhas do meio, eu acredito que eu vou aproveitá-las para realizar esse pilar aqui. Então, deixa eu verificar. Olha, internamente, a distância entre um pilar e outro é de 5,40 metros, mais 20 do tamanho do pilar. Então, um offset de 5,4
dessa linha para o lado esquerdo e mais um offset de ponto 2. Prontinho. Então, o pilar do meio também já está construído. Agora, vou aplicar o trim para cortar essas linhas. Olha, quando eu tenho mais de uma linha para cortar e tá fácil, eu não vou clicar em nenhuma outra sem querer, eu posso até abrir uma janela de seleção e já corto 2 ou mais de uma vez só. Então, já temos o nosso chalé com toda a sua alvenaria e seus pilares construídos, devidamente posicionados. A próxima etapa, qual é? É abrir os vãos para incluirmos as esquadrias, as portas e as suas janelas. De que maneira? Por que eu digo abrir o vão? Porque nesse trecho onde nós temos as linhas com layer de esquadria, não deve ter linha com layer de alvenaria. Lembra lá no início do vídeo que eu disse que um desenho limpo no AutoCAD não deve ter uma linha por cima da outra, nem com o mesmo layer, muito menos com os layers diferentes. Por quê? A linha da esquadria, ela deve ser mais fina do que a linha da alvenaria. Mas se eu deixar uma linha por cima da outra, com esses diferentes layers, eu quero que nesse momento apareça a linha da esquadria, que é mais fina. Mas se por baixo eu tenho uma linha da alvenaria, que é mais grossa, pode ser que no momento da impressão, essa linha da alvenaria passe por cima da esquadria e ela fique com uma espessura maior. E errado, né? Porque a esquadria tem que ter uma espessura mais fina, tá? Então, a importância de não ter uma linha por cima da outra. Vamos para isso abrir vãos na esquadria. Vou mostrar como. Eu vou começar abrindo os vãos na alvenaria para incluir as janelas dos quartos, porque elas estão centralizadas nas suas paredes. Agora eu vou mostrar também a importância de não termos linhas emendadas, nenhuma por cima da outra, porque na hora de colocar essa janela no meio dessa parede, eu vou utilizar o midpoint que aparece no OSNAP. Assim fica muito mais prático. Então, eu só preciso verificar qual que é a largura dessas janelas dos quartos. Elas têm a mesma dimensão, o mesmo código. As duas têm o código J1. Verificando aqui na tabela, a J1 tem a largura de 1,5 m. Então, vamos lá. Nesse quarto, essa janela está aqui na fachada frontal. E nesse outro quarto, no dormitório 1, está na fachada lateral esquerda. Então, ainda no layer de alvenaria, pego a ferramenta Line e procuro o midpoint dessa linha. Olha, apareceu. O triângulo representa o midpoint da linha. Clico e o importante, eu sempre tenho que clicar na linha de dentro do quarto, é na linha interna da alvenaria, tá? Então, clico na linha interna até aparecer o símbolo de perpendicular. Isso significa que essa linha que eu estou construindo está perpendicular, faz um ângulo ali de 90 graus uma com a outra, tá? Cliquei. Se tem 1,5 m a largura total dessa janela e se ela está centralizada nessa parede, eu preciso fazer um offset para cada lado com a metade dessa largura. Então, vou pegar um offset de 0,75. Clico nessa linha para a direita, clico na linha do meio para a esquerda. Então, já posicionei essa largura de 1,5 m centralizada nessa parede do dormitório 2. Mais uma vez, o raciocínio para construir a planta baixa. Se nesse momento eu pego a ferramenta Trim para abrir esse vão, como deve ser, dou Enter para Select All
eu tenho que clicar 1, 2, 3, 4 vezes. Mas vou voltar aqui, né, no undo, nessa setinha aqui para a esquerda, que eu vou desfazer o que eu acabei de fazer. Se eu deletar primeiro essa linha do meio, olha como fica mais prático. Eu deleto essa linha do meio, porque antes eu dava 4 cliques e tinha que deletar a linha do meio do mesmo jeito. Então agora eu deleto primeiro a linha do meio, ferramenta Trim, Enter, e também com uma janela de seleção já corto essas duas linhas. Então quando eu digo abrir o vão para encaixar a alvenaria, é exatamente isso. Aqui eu não tenho nenhuma linha, porque esse espaço será preenchido com linhas que vão ter o layer de esquadria, para não termos uma linha por cima da outra. E o importante, essas linhas laterais do vão, elas são sim no layer de alvenaria, não são no layer de esquadria, porque, né, cortando uma planta baixa, a gente tem nesse ponto a alvenaria e depois a janela, a esquadria é fixada na alvenaria. Então essa linha de alvenaria, ela existe. Repetir aqui a mesma coisa na janela do dormitório 1. Ferramenta Line, Midpoint, Perpendicular. Agora Offset, ponto 75, então é só dar Enter. Clico na linha do meio, nesse caso para cima, na linha do meio, agora para baixo. Deleto a linha do meio, Trim, Enter para Select All. E seleciono as duas linhas que eu quero cortar. Pronto, já estão abertos os vãos para essas duas janelas. Aqui na janela da cozinha, a gente tem um outro raciocínio, porque essa janela ela foi centralizada de acordo com a pia que nós temos aqui na cozinha. Então nós precisamos ter essa distância, né? Tô tentando aqui fazer o mínimo de conta possível. Então nós temos 80 centímetros e depois metade de 1,80 nós temos então 8, 8, 16, 9, né? Então nós temos metade de 1,80, 90 centímetros. Então 80 centímetros, que é a distância da parede até começar a pia. E depois mais metade dessa largura da pia, que é 90, nós temos 1,70 m. Com isso estamos aqui, olha, passando pelo meio da pia, que é onde a janela está centralizada, a J3. Então, nesse caso, posso até fazer uma linha auxiliar. Auxiliar, sim, ela vai ser auxiliar, porque no final de tudo ela não vai existir, mas vai nos ajudar nessa construção. Então, ferramenta Line, Endpoint a Endpoint. Pronto, está construída. Quando eu seleciono uma ferramenta Line, aparecem seus 3 quadradinhos azuis, que são os seus grips. Se eu clicar no quadradinho do meio uma vez, ele ficou vermelho. Quando ele ficar vermelho, já é atalho da ferramenta Move para a Line. Isso funciona com a Line. Então, eu puxo o mouse para a direita, que é o lado que eu quero mover essa linha, e digito 1.7. Pronto, já construí a linha e movimentei na posição que eu preciso. A J3 agora eu vou conferir qual que é a sua largura. Então aqui na tabela de esquadrias, J3 tem a largura de 1,20. Metade de 1,20, 60 centímetros. Então agora o offset de 0,6, dessa linha para a direita, dessa linha para a esquerda. Seleciono a linha do meio e o trim para cortar essas duas. Pronto, abri o vão aqui para a janela da cozinha. E a janela do banheiro é a J4, que tem largura de 60 centímetros.
ela está centralizada considerando essa parte aqui dessa parede. Então ela está centralizada considerando essa linha interna do banheiro até essa daqui, tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos criar uma linha auxiliar e centralizar essa janela que tem a largura de 60 centímetros. Deixa eu mostrar aqui. Então, ela está centralizada desse trecho até esse trecho aqui. Crio uma linha auxiliar aqui de midpoint a midpoint e uma outra do meio dessa daqui até o seu perpendicular, e agora o extend eu prolongo essa linha. Então, criei 3 linhas auxiliares, essa porque a minha janela está alinhada desse ponto até esse ponto, né? Acredito que até aí tudo bem. E a terceira linha auxiliar foi com essa linha que ela acaba me mostrando o meio desse trajeto, tá? Então essas 3 linhas auxiliares tiveram essa função, me mostraram o meio dessa parte da parede. Então já posso até deletar essas 3 linhas auxiliares, já tenho esse ponto aqui e o offset de ponto 3, que é metade da largura dessa janela de ponto 6. Então 30 para um lado, 30 para o outro, deleto a linha do meio, trim, enter para select all e corto essas 2 linhas. Então já temos aqui o vão para essas janelas abertos, só falta a janela da sala, mas essa janela da sala está centralizada na parede depois da porta. Então, desconsiderando o vão da porta, né? Faz de conta que isso aqui não existe na hora de centralizar essa janela. Foi considerado apenas esses 2 trechos de alvenaria. Então, para poder construir essa janela sem ter que fazer conta, seria interessante abrir primeiro esse vão para incluir a porta aqui da sala. Mas eu quero começar a explicar a abertura dos vãos das portas de uma vez só. Então, eu vou clicar para saber aqui, vou cotar para saber exatamente qual que é a distância para começar essa janela. Aqui da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita eu tenho 2,5 metros e a largura dessa J2 é 1,80 m. Então, vou fazer novamente essa linha auxiliar. Não será auxiliar, nesse caso ela vai se manter até o final. Olha, ali onde eu medi, cotei 2,5 metros, fiz essa linha, clico no quadradinho do meio, ficou vermelho, puxo para a direita, digito 2,05, enter. Movi ela, 2,5 metros, e agora um offset de 1,8. E já está aqui posicionada essa janela, e agora com o trim abro o vão. Todas as janelas têm então seu vão aberto e estão prontas para serem desenhadas. Desenhar uma janela da maneira mais simples, porém correta no AutoCAD, né? Eu brinco assim que é de uma maneira genérica, onde nós não conseguimos perceber se é um vitrô, se é uma janela de correr, quantas folhas que tem, se é máximo ar, se é de abrir, não conseguimos identificar. É uma maneira bem simples e bem genérica, porém correta, tá? Então, aqui devemos agora trocar o layer. Então, eu estava lá, olha, com layer corrente alvenaria, vou escolher o layer de esquadria. Então, as portas e as janelas devem ser desenhadas utilizando o layer de esquadria. Deixei ele corrente, vou na ferramenta Line para desenhar essas 2 linhas.
que estão representando que parte da janela? O peitoril. Agora eu vou de midpoint a midpoint desse vão começar a fazer uma linha que realmente vai representar a espessura da janela. A espessura dessa janela, de um modo genérico, como eu já expliquei, pode ter 3 centímetros. Então, você clica aqui no Offset, pega a ferramenta Offset e digita 0,03. Essa é a medida de 3 centímetros aqui no AutoCAD. Clica nessa linha do meio, que vai representar a espessura da janela, e sempre seleciona o lado de dentro do ambiente. Então, essa espessura de 3 centímetros é sempre para dentro do ambiente. Vou repetir essa janela aqui. Line no layer de esquadria, endpoint a endpoint, enter, outro enter, volto na line, endpoint a endpoint, enter, outro enter, volto na line, midpoint a midpoint, offset 0,03 já estava digitado, é só dar enter para aceitar, clico nessa linha da espessura e para dentro do ambiente. Nessa outra janela, a mesma coisa. Line de um lado, line do outro, representando o peitoril. Uma line no meio que vai representar a janela. E o offset de 0,03 para dentro do ambiente. Só falta aqui do banheiro, a mesma coisa. Ferramenta Line, no layer de esquadria. Vou até já aproveitar desenhar nessa aqui também, porque a hora que eu pegar o offset, eu já aplico o offset nas duas janelas. Então, offset, enter para 0,03, dessa linha para dentro e dessa linha para dentro. Pronto. Já temos aqui desenhada toda a alvenaria da nossa planta baixa, com os vãos das esquadrias abertos e as janelas desenhadas. Agora, nós podemos, para avançar um pouquinho mais nessa planta baixa, antes de abrir os vãos para as portas, com o layer de piso, que tem uma espessura bem fininha, porque quando nós observamos uma planta baixa de cima para baixo, qual parte dela está mais distante do observador? O piso. Por isso que esse layer tem que ser o mais fininho de todos. Aqui, nessa hierarquia da planta baixa. Então, desse endpoint até esse endpoint, fechando o piso que delimita a área de serviço. E na frente, precisamos fazer a mesma coisa para delimitar o piso que fecha a varanda. E importante, olha, até aplicar um zoom, que eu não passo essa linha por cima do pilar. Eu tenho que terminar antes, tá? Ali no cantinho dele. Estão se encontrando aqui essas duas linhas. Então, o endpoint do pilar até o próximo. Aqui também. E aqui também. Pronto. Então, já temos a varanda delimitada com seus pilares. A linha que representa o piso, ela é cortada, porque não passa por cima dos pilares. Voltarei no layer de alvenaria para abrir os vãos agora para as portas. Ferramenta Line. Antes, deixa eu explicar aqui. Normalmente, como é o vão de uma porta? Normalmente, olhando pelo lado de dentro do ambiente, nós temos o cantinho da parede e 5 centímetros de distância. Ainda é um pequeno trecho de alvenaria que nós chamamos de espaleta ou boneca, para que depois a gente tenha o batente. Isso ajuda muito na hora de dar o acabamento entre a alvenaria e o batente. Porque aquela parte que nós temos visível da porta, na verdade, não representa
o seu batente, e sim é a guarnição, é um acabamento que está disfarçando a emenda entre a alvenaria e o batente, que é uma peça de madeira maciça, um pouco mais grosseira do que esse acabamento, essa guarnição que nós normalmente temos. Então, nós temos 5 centímetros de espaleta ou boneca. Quando tivermos uma porta que indica aqui, por exemplo, AP1, a AP1 está indicando que ela tem a largura de 80 centímetros. Essa medida é do vão luz da porta. Então, é a medida livre de passagem de luz, de passagem de vento para a entrada de um móvel. É o vão luz dessa porta. É na parte interna aqui que nós medimos, aqui que tem que ter 80. Mas na hora de abrir o vão na esquadria para encaixar essa porta, a gente tem que considerar esses 80 centímetros mais 5 centímetros de cada lado de batente. Então, se na tabela está indicado que a P1 tem 80 centímetros, esse vão terá que ter 90, tá? Antes do vão, então, repetindo, a gente tem uma distância de 5 centímetros da espaleta ou boneca, e aí sim esse vão de 90 centímetros. Vamos reproduzir aqui. Ferramenta Line no layer de alvenaria, clico no cantinho ali, né, no encontro dessas duas paredes, até o OSNAP perpendicular. E a mesma maneira, né? Clico na linha, clico no quadradinho azul que está ali no meio, ficou vermelho, movo para a esquerda, que é onde eu quero agora, digito 0,05, que é a distância que eu quero mover, e pronto, movi essa porta. Offset de 0,9, porque é 80 de vão luz da porta, mais 5 centímetros de cada lado de batente. E com a ferramenta Trim, Enter para Select All, abrimos o vão dessa porta. A mesma coisa na porta da cozinha, que também é P1. Já na dos quartos e do banheiro é P2. Então, vamos manter a mesma medida aqui no P1, que é a largura de 80 centímetros na cozinha. Desenho a linha, movo com o atalho que nós temos aqui na line, 5 centímetros, offset de 0,9 e com a trim abro esses vãos. Aqui, deixa agora eu observar qual que é a medida da P2 e o posicionamento. P2 tem a sua largura de 70 centímetros de vão luz da porta. Então, o vão na alvenaria será de 80. Temos aqui na porta do banheiro, que está no lado esquerdo, e aqui no quarto, né, uma porta próxima da outra. Então, vamos lá, começar pela do banheiro, do lado esquerdo, movo 5 centímetros, offset de 0,8, já incluindo o batente e o vão luz de 70 centímetros, trim, enter para select all e cortamos as linhas. Desse lado aqui também, eu vou desenhar até as duas portas para aplicar o trim de uma vez só. Então, já estou movendo essa linha. Essa daqui também, uma para cima, uma para baixo. Opa, acabei movendo meu mouse para o lado errado. Acabou indo um pouquinho para o lado, ao invés de ir para baixo. Espera aí que acho que o zoom não está ajudando. Estou aqui no undo. Pronto. 0,05. Pronto, funcionou. E o offset também de 0,8, dessa linha para cima, dessa linha para baixo. E agora o trim. Enter para select all, corto e corto. Então já temos aqui
na planta baixa, todas as nossas paredes, com todas as aberturas para os vãos das janelas e das portas. As janelas já foram desenhadas, a área do piso, das áreas cobertas mais abertas, que a área de serviço e a varanda também já foram delimitadas. Agora só falta o desenho da nossa porta. Se nós formos criar um bloco para uma porta que vai ficar disponível somente nesse arquivo, podemos criar o bloco dessa porta no layer de esquadria mesmo. Nesse momento eu vou fazer assim, um bloco de porta mais simples, sem muito detalhamento. Mas em um outro vídeo vou explicar uma porta com mais detalhes, como que ela deve ser realizada. Então, nesse momento, o que nós precisamos saber? Qual que é a espessura da alvenaria? As portas que vão para a cozinha e a sala, elas estão nas paredes externas, que tem 20 centímetros de espessura. Então, eu vou começar aqui, do lado de fora, né, porque eu vou criar um bloco. Então, eu clico no que vai ser a largura desse batente, 0,05. E agora, essa espessura da alvenaria, se é externa, 0,2. E fecho com 0,05. Já temos um batente da porta. Nesse momento, eu vou utilizar uma outra ferramenta, que é muito interessante também, que é a Mirror, que ela vai espelhar um batente, né, de frente ali para o outro. Então, eu pego a Mirror. Aí a primeira pergunta, né, o que ele me pede? Select Object. Seleciono todas as linhas do batente e aí ele fala, especifique o primeiro ponto de espelhamento. Vou clicar nesse lado de dentro. Pode ser no cantinho ou pode ser no meio. Vou clicar aqui no cantinho e agora eu giro o mouse até que eu perceba que um batente está de frente para o outro. Estando nessa posição, clico. Pronto. Agora ele me faz uma última pergunta. Erase, apagar, é para apagar o outro objeto? Sim ou não? Não, porque eu quero os dois batentes. Então, não. Preciso agora afastar um batente do outro. Então, seleciono as duas linhas desse batente da direita. Aqui no meio eu tenho uma linha por cima da outra, porque é uma linha de cada batente. Então, clico uma vez só e selecionei com isso uma das linhas. Pego a ferramenta Move e qual que é a distância que eu tenho que ter entre um batente e outro? 80 centímetros nessa P1. Então, digito 0,8. Pronto. Aqui nós já temos os dois batentes afastados. Nós temos aqui a nossa porta desenhada também de uma maneira muito simples. A nossa porta ela vai ter 80, né, a folha da porta, né? Agora o que eu estou querendo me referir é a folha da porta. Vai ter 80 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Então, nós podemos fazer com a ferramenta retângulo. Com a ferramenta retângulo, eu vou construir o tamanho da folha da porta. A partir desse ponto que vai ser a dobradiça da nossa porta, que é aquele ponto que liga o batente à folha da porta. A partir desse ponto, eu digito a dimensão, que é 80 por 0,03, então 0,8,003. E já tenho aqui. O que ficou errado? Deveria ser, né? Isso eu fiz assim porque eu já sabia que dá esse problema. Na verdade, deveria ser 0,8, menos 0,03. Por quê? Para x, eu estou aqui na horizontal. Ele é positivo para a direita. E no eixo y, para cima ele é positivo e para baixo ele é negativo. Como eu queria que esse retângulo tivesse o 0,03 para baixo, então deveria ser menos 0,03. Mas para quem não entendeu nada do que eu falei agora, não precisa se desesperar. Então digite apenas o tamanho do retângulo, que é 0,8,003. Selecione esse retângulo e com a ferramenta Move corrige o seu posicionamento.
tá? Assim fica mais simples. Agora nós precisamos abrir a folha dessa porta. Então, de que maneira? Usando a ferramenta Rotate. Clica nesse retângulo, vai ali na ferramenta Rotate, que está abaixo da ferramenta Move, clica nesse ponto de dobradiça e vai girando o mouse até a folha da porta abrir, fica lá para cima. Quando estiver nesse ponto, clica e pronto. Então, você já tem aqui os batentes da sua porta, a folha da porta. O que está faltando? Aquele arco que demonstra o raio de abertura da sua porta, que é muito importante. Então, com a ferramenta Circle, novamente clico na dobradiça, clico aqui na parte de cima da folha da porta e com a ferramenta Trim, corto o que está sobrando desse arco. E aí já tenho minha porta desenhada de uma maneira simples, sem demonstrar aqui alguns detalhes do seu batente, mas esses detalhes ficam para um próximo vídeo. Agora é só fazer o bloco dessa porta. Temos aqui na barra Draw mesmo as ferramentas Make Block e a outra, né, que é sua companheira, a Insert Block. No momento é a Make Block. Então eu pego essa ferramenta e digito a porta de uma maneira que eu consiga reconhecer. Então é uma porta de 80 para uma parede com 20 centímetros de espessura. É importante essa identificação. Nós temos que interagir com essas duas colunas aqui obrigatoriamente. A primeira é para especificar o base point, o ponto de inserção desse bloco. Ali você pode mover, espelhar, copiar, inserir, é tudo por esse ponto. É muito importante a sua posição. Então a gente diz aqui para o AutoCAD, olha, eu vou clicar para mostrar onde que eu quero o meu base point. Quando você clica aqui no Pick Point, ele volta para o desenho. Vamos escolher esse cantinho do batente no lado da folha da porta. Na próxima coluna ele fala Select aqui, ó, quais são os objetos que você quer que façam parte do seu bloco. Clica aqui em Select Objects. Abre uma janela, seleciona todas as linhas. Quando nós queremos ter certeza que selecionamos algo, podemos abrir várias janelas de seleção, uma por cima da outra, até ter certeza que tudo foi selecionado. Dá Enter, né, que é a sua maneira de dizer, olha, é só isso que eu quero selecionar, e ok. Duas informações, você tem que estar com isso daqui ativo, né, selecionado. Allow Exploding é um bloco que você pode explodir, se for o caso, e isso daqui não pode estar selecionado, que é abrir no editor de blocos. Senão, assim que você termina o seu bloco, ele já abre na parte de edição, né? Mas você já fez, tá tudo certo. É o que a gente espera. Então, nesse momento, não vai precisar editar o seu bloco. Dá OK. Eu já tenho um bloco exatamente com esse nome, né? Porque eu já criei vários blocos de porta aqui. Então, eu vou colocar novo, só para ele aceitar e eu concluir aqui o meu bloco. Mas o de vocês pode ser apenas porta 8020. Ok, e está feito o bloco. Como que eu sei que é bloco? Porque agora quando eu clico nele, ao invés de ter todos os quadradinhos de cada linha selecionada, tudo isso se transformou em um único quadradinho. Em que ponto? Naquele base point que nós havíamos indicado. E a partir desse ponto, já é atalho, olha, para o Move, eu já consigo movimentar esse bloco. Eu tenho duas portas com essa medida, a da sala e a da cozinha. Então, nós podemos o quê? Copiar esse bloco ou inserir novamente. Eu vou fazer aqui para copiar. Então, eu pego a ferramenta Copy, seleciono esse bloco, né, que a primeira pergunta que ele faz é essa, seleciono o bloco, dou Enter, aí ele pede o Base Point na ferramenta Copy, assim, a partir de que
parte desse objeto você vai copiar pela parte de cima, pela parte de baixo. Em alguns momentos isso é muito relevante, nesse momento não muito. Então clico e agora onde eu clicar eu já tenho uma cópia dessa porta. E aqui precisamos fazer outra coisa. Essa porta, a folha dela na porta aqui da sala, está abrindo para a direita. Então eu preciso que espelhar essa porta. Pego a ferramenta Mirror. Primeira pergunta, o ponto do mirror, a partir de que ponto eu vou espelhar essa porta? Pode ser aqui nesse canto, F8 ligado nesse momento, para ela girar sempre, né, em um ângulo reto. A hora que ela ficar na posição que eu quero, clica, aí ela vai perguntar, é para apagar o outro objeto? Nesse caso, sim. Então, seleciono Yes, pronto. Clico na porta, no seu Base Point e já encaixa ela aqui no vão com o snap ligado, tudo direitinho. Na porta da cozinha, vou levar ela um pouquinho para lá e vou ter também que ajustar. O que eu vou ter que fazer nessa porta da cozinha? Eu posso rotacionar. Então, pego a ferramenta Rotate, a porta já estava selecionada. Clico aqui nesse ponto de rotação, F8 ligado, para essa rotação ficar retinha e não em qualquer ângulo aleatório. Clico na porta, no seu Base Point e levo ali encaixada no vão que eu tinha reservado. Outro detalhe importante é que nós temos um degrau. Tanto a varanda como a área de serviço estão em um nível menor do que aqui na parte interna da casa. Então, com o layer de esquadria mesmo, nós vamos ligar aqui um ponto ao outro do batente para fazer essa linha que representa a soleira da porta, onde nós temos esse desnível da parte de fora que é mais baixa com a parte de dentro que é mais alta. E se você tiver dúvida para que lado que eu coloco essa linha que representa a soleira, pode memorizar. É sempre do lado onde o nível é mais baixo. Nas portas do banheiro e dos quartos é a mesma coisa. Olha, vou até explodir esse bloco da porta que nós fizemos da P1 para mostrar como explode um bloco e para ver o que é possível aproveitar dele. Então seleciono o bloco e vou aqui na última ferramenta da barra Modify, que é essa ferramenta Explode. Seleciono essa ferramenta, não vou conseguir aproveitar esse arco, com certeza não consigo. Aqui o que eu tenho que fazer? A espessura das alvenarias internas é menor, 5 centímetros menor. As alvenarias internas têm 15 centímetros e a externa tem 20. Então, seleciono essas duas linhas de baixo do batente e com a ferramenta Move aproximo 5 centímetros. E com o fillet acerto esses dois cantinhos. Então, aproveitei uma parte do batente. Outra coisa que eu tenho que fazer, o vão luz da P2 é menor, é de 70 centímetros. Essa que nós tínhamos era de 80, então eu aproximo um dos batentes 10 centímetros, ponto 1. Então agora esse vão tem apenas 70 centímetros. E aqui no retângulo, eu posso também puxar no quadradinho do meio 10 centímetros e encolhi esse retângulo também, ajustando ao tamanho dessa porta. E com a ferramenta Circle refaço o arco de abertura da porta, o ponto do centro do círculo na dobradiça, o segundo ponto ali no final da porta, ferramenta Trim, corto o que está sobrando desse arco. Ferramenta Make Block, nome da porta. Então vou colocar até, olha, quantos bloquinhos que eu já tenho aqui nesse arquivo. Deixa eu ver se eu encontro essa porta que eu fiz hoje. Só vou mudar aqui. Ao invés de 80 é 70 e ao invés de 20, a espessura
da alvenaria é 15. Então, é a porta de 70 para uma alvenaria de 15. Base point, da mesma maneira, aqui no cantinho do batente, no lado onde temos a folha da porta, Select Objects. E pronto, aí quando a gente seleciona os objetos, já aparece aqui. Nessa janelinha a gente já consegue observar o que foi selecionado. Dá OK e já temos nosso bloquinho. Por esse quadradinho azul, que é o base point do bloco, ó, já encaixo direitinho aqui no vão do banheiro. E se eu copiar, já vou ter essa porta também para encaixar nos 2 quartos. Vou ter que rotacionar. Seleciono essa porta de baixo, ferramenta Rotate, clico aqui. Na verdade, essa aqui eu tenho que rotacionar e espelhar. Essa de cima que é só rotacionar. Então, Rotate, clico aqui, pronto, tá certinha. Essa daqui eu preciso espelhar, porque ela abre para o lado de dentro do quarto. Então, ferramenta Mirror, espelho, é para esse lado de dentro, é para apagar o outro, sim. Seleciono a porta, agora, né, encaixo no lugar certo que ela tem. Então, tá aqui a nossa planta realizada. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Não só agora que eu me lembrei, porque eu estou concentrada aqui em tudo que eu tenho que explicar, mas é importante, a cada 5 minutos ou menos de trabalho, eu brinco que é criar um tique nervoso de clicar aqui, olha, nesse ícone que nós temos aqui na parte de cima à esquerda, que é um símbolo de um disquetezinho que os mais jovens nem sabem para que servia isso. Era o pendrive que nós tínhamos, né? Antigamente, era mais ou menos a mesma função. Então, cliquem sempre nesse símbolo de disquete que é de salvar, para que vocês não percam nenhuma etapa do seu desenho, se de repente acabar a energia ou travar o seu computador, acontecer qualquer coisa do tipo, tá? Sempre cria esse tique nervoso. E para concluir a nossa planta, o que está faltando, né? Para essa etapa de trabalho. Então, o objetivo hoje era construir essa planta, alvenaria, esquadrias e incluir o nome dos ambientes. Outras informações ficam para uma segunda etapa, porque para isso é necessário configurar as cotas, desenhar símbolos que são utilizados no desenho arquitetônico para poder concluir essa porta e chegar a algo mais próximo do que eu tenho aqui. E para não esquecer, está faltando a linha de soleira da porta do banheiro. Então, com o layer de esquadrias mesmo, ferramenta Line, e como eu disse, está na dúvida para que lado eu coloco essa linha de soleira? Do lado mais baixo, e do lado mais baixo aqui nesse caso é o banheiro. Um outro detalhe importante, mas que não vou realizar nesse momento, é incluir sempre as peças sanitárias. Qualquer planta, qualquer corte. Mesmo que você não tenha nenhum móvel, nenhum sofá, nenhuma cama, você não está incluindo layout nesse seu desenho. Mas é obrigatório sempre incluir as peças hidráulicas, ou seja, o posicionamento do lavatório do banheiro, a bacia sanitária, o chuveiro, o tanque e a pia da cozinha, da maneira como está aqui. Tá? Então, esse que é o correto, incluir sempre todas essas peças sanitárias. É que eu não vou incluir aqui, porque aí já também é tema para um outro vídeo, falar de blocos, inserção de blocos, como criar uma biblioteca de blocos. Só por isso que eu não vou incluir nesse vídeo, para não ficar muito longo. Então, para concluir até essa etapa, né, proposta, com o layer agora de texto, com a ferramenta Multiline Text, que nós temos aqui, podemos abrir caixas de texto. Então, eu pego a ferramenta e clico em 2 pontos na diagonal. Clico no primeiro ponto aqui à esquerda, puxo para a direita e clico novamente. Vai abrir uma caixa de texto e em cima essa barrinha aqui
que lembra as opções que nós temos no Word. Podemos mudar aqui o tipo de fonte. Sugiro não usar a TXT. Normalmente ele oferece, né, assim, essa TXT, mas é uma fonte muito feia, então digo, usem qualquer uma menos a TXT. Vou passar para a Verdana, que é uma fonte que eu gosto. Vou digitar aqui estar. Podemos aqui também configurar como esse texto será centralizado. Então, eu quero no meio e no centro. O quadradinho azul que eu vou ter para mover essa caixa de texto estará posicionada no meio e no centro. Isso é interessante porque eu preciso, quando eu me refiro a incluir os nomes dos ambientes, é bom normalmente incluir no centro de cada ambiente. Eu vou dar OK. O tamanho não está adequado, mas é só para perceber como nós podemos corrigir isso depois. Então, dou OK, ficou um tamanho de texto imenso. Eu vou verificar aqui qual que é o tamanho de texto adequado nessa planta que eu já tenho. Então, para abrir uma caixa de texto, para consultar, por exemplo, agora o tamanho dela, ou configurar, mudar, editar qualquer coisa, eu clico 2 vezes rapidinho na beiradinha de qualquer letra dessa caixa de texto. Então, vou clicar aqui 2 vezes rapidinho, abriu a caixa de texto. Eu posso selecionar, se eu quiser, por exemplo, mudar o tamanho desse texto, mas agora eu só quero consultar. Então, esse texto está com tamanho .1875, que é um tamanho de texto, né, para esse texto que indica o nome dos ambientes, adequado para ser impresso nessa escala, que é a escala 1:75. Então, abri a caixa de texto, selecionei o texto, eu não sei porquê, mas é sempre melhor selecionar de trás para frente. Digito aqui a medida nova que eu quero, né, do tamanho da fonte e dou OK. Pronto, já está ali um tamanho de texto adequado. Esses triângulos é o tamanho daquela caixa de texto que eu abri. Se ficou muito grande, eu posso clicar em cima delas e reduzir, para elas não ficarem muito distantes e ser um pouco incômodo na hora de mover essa caixa. Posiciono aqui, desligo o F8 para ficar mais fácil, ó, vou deixar aqui. Deu um certo trabalhinho, não deu? Abrir a caixa de texto, configurar o tipo de fonte, o tamanho de fonte. Então, para facilitar, o que nós podemos fazer? Eu posso selecionar essa caixa e copiar. Então, já copio, aqui eu vou escrever cozinha, aqui eu vou escrever varanda, aqui eu vou escrever área de serviço, banheiro, que pode ser abreviado, dormitório 1 e 2. Então, estar tá certo. Aqui seleciono, abro a caixa de texto, passo por cima, cozinha. E já tá o mesmo tipo de fonte, o mesmo tamanho. A mesma coisa, a ponto serve, né? Vou colocar um pouquinho abreviado área de serviço. Banheiro também eu posso abreviar com B e depois eu seguro a teclinha Alt e digito 167. Esse é um atalho de antigamente, né? Talvez os mais jovens conheçam outros. Então, banheiro, e aqui deixa eu só conferir, dormitório 1 é o de cima e 2 é o de baixo. Então, dorme, ponto 1, e aqui, dorme, ponto 2. OK? Para concluir, o que falta apenas o título do desenho, que nesse caso eu vou copiar também mais uma vez essa caixinha de texto e só vou verificar que nome que tem que ter nessa aqui que eu já tenho ao lado, ponto 375.
Então, abro a caixinha de texto, já corrijo o tamanho para ponto 375 e já digito aqui. Mantenho na maiúscula, planta baixa, chalé. Como é multiline text, eu posso aqui, teclando no Enter, eu não fecho a caixa de texto, eu mudo de linha. Então, eu posso digitar ESC ponto 1/75 na outra linha e dou OK para fechar. Por isso que o Enter não funciona para fechar, e sim para mudar de linha. Dou OK. Ficou assim por quê? Porque a caixa de texto estava menorzinha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu clico aqui nessa setinha azul do lado direito e vou abrindo. Qual outra coisa que eu tenho que corrigir, né? A posição dela aqui, talvez eu tenha que mexer novamente, porque estava com aquela justificação no meio e no centro. Agora eu quero que seja alinhado à esquerda, então abro de novo a nossa caixa de texto, porque é aqui que nós mudamos isso. Olha, nessa parte de justificação. Acho que existe essa palavra em português também, que é justification. Então, seleciono aqui, top, que é no topo, left à esquerda, top left. E já vai ficar tudo alinhado à esquerda. Trago para cá. E agora, aquele primeiro retângulo que no começo foi útil, está atrapalhando um pouquinho, mas eu ainda não vou deletar. Eu vou apenas prolongar o seu tamanho aqui embaixo que estava me atrapalhando, e com isso eu consigo encaixar todo o meu desenho dentro desse espaço. E o objetivo então desse vídeo era chegar aqui nessa etapa, o raciocínio para começar a construir uma planta baixa no AutoCAD usando ferramentas mágicas, como eu já expliquei, Offset, Fillet, Trim, Extend, depois Mirror, Rotate. Espero que o conteúdo desse vídeo possa lhe ajudar na realização desse exercício.